Falaremos a respeito de Homem-Aranha de Volta ao Lar, ou Spider-Man Homecoming, seja lá como vocês preferirem. Antes de mais nada, eu gostaria de estar dizendo que eu assisti o filme ontem em uma cabine da Sony Pictures. É por isso que eu estou conseguindo fazer esse vídeo uma semana antes da estreia. Mas fiquem tranquilos desde já que eu prometo que eu não vou dar spoilers. Eu vou fazer uma matéria, quem sabe uma semana depois, para aquelas pessoas que já assistiram e também para aqueles que gostam de spoilers, com algumas observações a respeito do filme. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que as minhas impressões a respeito do filme são muito positivas. Eu adorei o filme, seja lá o que outros canais, o que outros sites vão dizer sobre ele, a gente não sabe ainda. Estamos ainda, digamos assim, que até o momento que foi gravado esse vídeo, vivendo no escuro da crítica. Mas minha primeira impressão que eu tive que o filme me ganhou de verdade foi a partir do momento que acabou. Porque eu não senti aquela sensação que eu tive quando nós tivemos os outros dois filmes do Andrew Garfield antigamente, que eu senti falta do Tobey Maguire, dos três filmes anteriores do Sam Raimi. Então ficava naquela coisa, puxa, mas faltou isso que o outro filme eu ganhei, faltou aquilo, tal. Embora Spider-Man Homecoming ele não tenha nada a ver na sequência da história em si com o que o Sam Raimi se baseou para fazer a trilogia anterior, esse filme do Homem-Aranha, ele é muito jovem, ele tem uma pegada de humor espetacular. É aquele filme feito para as férias da garotada. Eu estava me perguntando até uma semana atrás, perguntando para si mesmo, puxa vida, mas está faltando um filme para essas férias, né? Que sempre na época de julho, né, a gente tem aqueles chamados filmes que é aquele filme que você se programa para ir, para levar a molecada, para a molecada que está coçando o saco dentro de casa e assistir. E Spider-Man Homecoming e Homem-Aranha de Volta ao Lar é exatamente esse filme. Bicycle? Hey, could you do me a favor? Hold on to that. Ele tem uma pegada jovem excepcional e, aliás, uma outra observação que eu saí comentando da sala de cinema com alguns outros amigos jornalistas que assistiram o filme, é o seguinte: ele consegue unir aquela geração que vem desde o seriado do Nicholas Raymond com essa geração nerd atual que está aí acompanhando toda essa modernidade geek, né? E os nerds assumidos do ano de 2017. Então eles conseguem justamente fazer esse eixo, unir, e você sai satisfeito. Eu mesmo, que assisti o seriado do Nicholas Raymond, que é aquele que passava muito na TV Manchete, por exemplo, mas eu já assisti acho que uns 10 anos depois de ele ter sido lançado na década de 70. Eu vi várias referências dentro do filme, embora não diretas, mas indiretas, não só ao seriado, como as histórias em quadrinhos. Ele puxa muito para o lado do início do Homem-Aranha, ele puxa muito para essa questão das HQs, e é isso que vai ganhar o fã de Homem-Aranha, acredito que nesse filme, agora interpretado pelo Tom Holland. Logo de cara o filme começa a ganhar corpo, nos contando a origem do Abutre, que na minha opinião foi muito bem interpretado pelo Michael Keaton. Aliás, não tem nada que o Michael Keaton fez até hoje que particularmente eu posso dizer que eu não gosto. Então eles têm esse cuidado para não te deixar boiando a partir do momento que as coisas começam a acontecer durante o filme, mostrando qual é o intuito dele, que ele é um mercenário e onde ele foi buscar as suas origens no crime. O Michael Keaton, ele tem a expressão do vilão, ele que foi o meu Batman preferido no cinema até hoje, agora ele consegue, acredito que, completar essa carreira dele dentro desse gênero, né, de quadrinhos, se interpretando um vilão de respeito, que é o Abutre dentro do filme. Logo depois os caras já colocam aquela vinheta da Marvel, agora reformulada, e com uma música, puxa vida, dos velhos tempos do Homem-Aranha, né, tocada agora por uma orquestra sinfônica. Peter Parker desse filme é aquele molecão conforme nós vimos no trailer e conforme o próprio Tom Holland falou na coletiva de imprensa que eu estive lá há 2 meses atrás. Ele é alegre, extrovertido, é um moleque comum que vai
para a escola, tem os amigos também que são tirados como ele ali dentro da escola, sem pretensão nenhuma. Ele não é fortinho, ele não é aquele cara queridinho pelas meninas, muito pelo contrário, ele tenta se destacar ali junto com os outros garotos. E essa pegada consegue, o diretor e o roteirista, eles foram muito felizes durante o filme todo. O John Watts, que é o cara que dirigiu, ele tem uma pegada muito bacana, porque o bom humor ele sai, né? Não podemos nem dizer que é alívio cômico, porque o filme inteiro ele consegue ser como é o Homem-Aranha na HQ, né? Ele tem aquele tom mais pesado das aventuras. E ele não consegue ser melancólico, porque exatamente nesse tom é que entra o bom humor, com algumas sacadas que você não espera que vai vir naquele momento. E você acaba rindo muito. Oh, I helped this old lady and she bought me a churro. So, that was nice. Embora quando eu digo essa questão dos amigos dele da escola, é claro que a gente vai falar do personagem da Laura Harrier, que faz a Affair, né, a namoradinha do Homem-Aranha durante todo o filme. Uma outra questão que eu gostei, justamente encaixando nessa parte, é que não tem apelo, tá? Não tem apelo sexual para você fazer com que aquilo chame atenção, ou seja, aquele beijo mais escrachado, uma cena um pouco mais de uma pegada, tal. É como, por exemplo, no Star Wars, certo? Tem aquela questão do romance todo em volta, mas não é nada escrachado, não é nada apelativo, o que acaba liberando o filme para que várias gerações possam assistir juntas. Mas voltando a falar que eu comecei, né, e não terminei, da Laura Harrier, o personagem dela sabe, é meio sem sal, sem açúcar, é um dos pontos fraquinhos do filme. Mas lá no final você vai entender o porquê que ela talvez não tenha tido aquela a pegada mais próxima, digamos assim, da namoradinha do Homem-Aranha. Ela aparece nos momentos certos, faz o que ela tem que fazer, pronto e acabou. Mas o que interessa é que o Tom Holland, ele é o cara para fazer o Homem-Aranha. A gente já tinha visto isso anteriormente, quando ele fez a participação dele em Capitão América Guerra Civil, e ele tem realmente essa estrutura, tá, de interpretação para fazer um herói que consegue conciliar momentos de aventura com momentos de bom humor. E ele vai crescer com esse personagem. É isso que já era proposto, e é isso que me agradou muito. Eu começo a imaginar, por exemplo, o Tom Holland fazendo, ele está com 18 anos agora, ele fazendo o Homem-Aranha com 27 anos, tá? Se fizermos aí, se forem feitos, aliás, desculpem, 3 ou 4 filmes mais para frente, olha, ele vai vestir esse personagem numa boa. Detalhe, seguindo a linha que o John Watts colocou para ser feito em Spider-Man de Volta ao Lar. Se os caras começarem a inventar de mudar diretor e querer mudar essa identidade que foi dada nesse filme para o Homem-Aranha, vai virar uma paçoca. Pode crer que os caras vão perder a mão totalmente. Hey, Peter, you coming tonight? I can't tonight. I got the Stark internship. A participação do Tony Stark, ou seja, o Homem de Ferro, é muito legal, tá? É uma das coisas que me ganhou, porque a história de Homem-Aranha Homecoming, ela é muito bem contada. Eu gostei muito da estrutura da história, e todos que já me acompanham aqui no canal sabem que eu sou chato para isso. Para mim o filme ele pode ser trash, para mim pode ter uma produção ruim, mas se a história for boa, ok. Mas dentro dessa história eles conseguem unir direitinho as referências dos Vingadores, aproximado com essa história do menino que se descobre como Homem-Aranha e começa a querer seguir os passos dos seus ídolos. Eu achei impressionante em vários momentos como eles conseguem pegar todas essas referências e unir de uma maneira que fica tudo ali muito bem encaixado, e você entende, principalmente, é claro, que eu acredito que quem vai assistir Homem-Aranha deve ter assistido os outros filmes dos Vingadores, Capitão América, etc e tal. Então tem essa junção, as pontas elas se unem de uma forma perfeita, o que faz com que o filme comece a deslizar como faca quente e manteiga para os fãs. Ouvi algumas pessoas comentando, inclusive, o seguinte: graças a Deus que o tio Ben não apareceu nesse filme, para não dar aquele tom melancólico de que, puxa vida, né, de novo o tio Ben vai morrer, de novo ele vai chorar a morte dele, etc e tal. E como é que fica aí a questão dos pais do Peter Parker? Eles passam reto nessa parte. Eu achei muito interessante porque eles já vão direto ao ponto, não ficam enrolando muita lâmpada para falar a respeito disso. E acredite se quiser,
de uma certa forma, o Tony Stark, ele acaba que meio que nas entrelinhas assumindo essa paternidade do Peter Parker para com o filme, tá? Não para com a pessoa dele. Em vários pontos, ele vai ser uma espécie do guru, mas bem ao estilo Tony Stark, tá? Tipo, relaxadão, não dando muita importância pro garoto as horas que ele tem que dar, mas é ele que vai dar todo aquele pano de fundo, como vocês já viram que foi proposto desde lá de Capitão América Guerra Civil. What, next mission? We'll call you. All right? That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. I'm not there yet. All right, kid. Good luck out there. A respeito do vilão, o Abutre, né? Eu já disse que logo no início do filme eles já nos dão uma exatidão muito bacana de como ele surge e o desenrolar dessa batalha com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, ele é muito interessante, porque ele tem uma reviravolta dentro da história, onde vai te dar uma pegada, sabe, puxa vida, olha, por essa eu não esperava, eu não vou contar o que é e vou deixar para comentar um pouco mais disso quando eu fizer o vídeo com spoilers, ok? E, em si, o Michael Keaton talvez, o que eu senti, apesar de eu ter achado satisfatória a participação do personagem Abutre, eu acho que ele poderia ter aparecido mais durante o filme, ok? Claro que existe um outro lado onde eles se preocupam em contar direitinho pra gente quais foram as origens, né, do Peter Parker, aliás, deste Peter Parker que eles estão construindo pro filme, que eu já disse que eu gostei muito, mas talvez o Abutre ele pudesse ter sido um pouco mais fodástico em alguns outros pontos. Mas foi satisfatório, ok? Eu não sei se eu sou suspeito para falar, porque eu, né, sempre digo aqui nos meus vídeos que eu sou fanzaço do Michael Keaton, mas eu acho que enquanto ele apareceu ali, ele deu conta do recado. The world's changing, boys. It's time we change too. Eu acredito que para os próximos filmes dessa sequência, deste novo Homem-Aranha, os caras vão estar colocando a participação de algumas referências e outros personagens aos quais eu, pelo menos, cresci vendo dentro de Homem-Aranha. Uma delas é a que faltou, né, nesses últimos 2 filmes do Andrew Garfield, que foi o JJ Jameson, aquele chefe dele, do Diário Clarim, que sempre pegava no pé dele, fumando charuto e fazia um contraponto muito legal. Mas eu até entendi por quê. Nesse filme, o Homem-Aranha ainda não aparece como fotógrafo, como o cara que vai buscar um freelancer lá dentro do jornal, que vai tirar as fotos do Homem-Aranha. Provavelmente eles devem estar guardando isso para o segundo filme, o que seria muito bacana. Se tem alguma coisa no filme que eu não gostei, foram os trailers. Porque muitas das cenas de impacto foram mostradas nos 3 trailers e um outro teaser anterior que nós tivemos. Principalmente aquela cena da barca, que o Homem-Aranha ele não dá conta sozinho e o Homem de Ferro acaba aparecendo ali para salvar todo mundo, né? Barca não, balsa, desculpem, tá? Então, aquilo se tivesse sido reservado unicamente pro filme, puxa, meu, ia ser um impacto, sabe, muito legal durante todo o transcorrer da trama, aquele momento que, poxa, por essa eu não esperava, o Homem de Ferro apareceu, né, ele não está só como Tony Stark. Então, olha, puxa vida, Marvel, vocês pisaram na bola, a Sony pisou na bola realmente em ter mostrado justamente essa cena e algumas outras mais que eu acho que dava para ter segurado. Tirando isso, de resto eu não tenho que me queixar de nada. Fica uma dica, pessoal, o filme ele tem 2 cenas pós-créditos, ok? A última, principalmente, ela é muito divertida, eu tenho certeza que vocês vão rir muito. Não vou falar nada aquém disso. Vamos guardar um pouco para o vídeo com spoilers que eu estarei trazendo daqui 1 semana e meia, mais ou menos, combinado? É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!